Daqui para frente, exceções, elas vão continuar cada vez mais exceções. Então vamos lá. Vamos pegar no futebol brasileiro aqui quem briga por títulos de verdade. De 2018 para cá. Beleza? Você tem o Flamengo, que não é SAF. Ok? Flamengo não é SAF, mas o Bandeira de Melo fez um baita trabalho lá, acertou as contas, e o Flamengo hoje é uma máquina financeira, é um monstro financeiramente falando, que arrecada 1,5 bilhão por ano, pelo segundo ano seguido, e não precisa de SAF. Tem poderio financeiro, na minha opinião, maior, inclusive, do que os clubes que são SAF. É, nação flamenguista, né? Os tricolores, né? Principalmente aí o canal Sentimento Tricolor, onde já quero deixar aqui os créditos para o André, falou a pura verdade, né? Nem sempre para você ser um time competitivo, um time que ganhe muito, precisa necessariamente se transformar em SAF, né? O necessário é você ter uma diretoria capaz de reestruturar a sua equipe, de gerar receita de todas as formas, venda de jogador, publicidade de todas as maneiras, mas para isso não precisa se transformar em SAF, né? Vale lembrar que nem sempre SAF é um bom negócio, né? Inclusive, né, aqueles que diziam que apostava que o Botafogo era SAF e vai ganhar tudo esse ano, é um exemplo de SAF. Parece que não é isso que a gente tá vendo, né? Seu parceiro irmão, né, o Lyon, acho que é o Lyon lá da França, tá complicada a situação e pode respingar aqui no Botafogo, né? Inclusive prejudicando o Botafogo. E o presidente do Botafogo deixou bem claro, né? Ele quer tirar o dele. O clube é uma empresa. Ele quer ter lucro, pessoal. Ele não quer saber se tá ganhando título ou não, né? Claro, se tiver ganhando título, melhor ainda, né? E como o André aí falou, né? Nem sempre uma SAF vai melhorar, né? Para isso precisa ter pessoas capacitadas por trás, como teve o Flamengo, né? E o Flamengo hoje fatura cerca de 1,5 bilhão de reais com seu estádio. Pode aumentar seu faturamento e isso aí vai deixar muito torcedor preocupado, muito antes e orelha em pé, né? Vamos acompanhar aí o que André fala sobre essa questão. Créditos mais uma vez, Sentimento Tricolor, link na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Eu queria ver, só de curiosidade, uma disputa entre Flamengo e Botafogo por um jogador. Aí eu sei que vocês vão falar assim, já teve, Luiz Henrique. Pois é, não foi bem uma disputa. Porque o Flamengo ele não quis pagar o que o Bet estava pedindo pelo Luiz Henrique. Ele achou que não valia. Talvez naquela época não valesse. Hoje, acho que o Marcos Braz deve estar arrependido, né? Porque se o Flamengo tivesse trazido o Luiz Henrique, hoje ele deve estar valendo o quê? 30, 40 milhões de euros. Então teria pago 20, estaria vendendo agora por 30 e 40. Mas na época o Flamengo entendeu que não valia, saiu do negócio. Eu queria ver de verdade uma disputa. O Flamengo quer muito um jogador e o Botafogo quer muito um jogador. Eu queria ver até onde eles iam. Eu acho que o Flamengo tem um poderio financeiro maior do que qualquer SAF no Brasil. Então vamos lá, o Flamengo. Tem o Palmeiras, que também a casa foi colocada em ordem. Chegou um bilionário lá, emprestou dinheiro para o Paulo Nobre, talvez? Paulo Nobre? Paulo Nobre emprestou não sei quantos milhões ao Palmeiras. Palmeiras pagou a sua dívida, acertou as contas, fluxo de caixa. Aí vem a Leila com mega multipatrocínio da Crefisa. Mal comparando, que não é a mesma coisa. Mal comparando. Era o que a Parmalat era pro Palmeiras na década de 90, era o que a Unimed foi pro Fluminense um dia. Vem a Crefisa com patrocínio pesado. Aí o Palmeiras, ó, navegando em mares calmos, voando em céu de brigadeiro. O Palmeiras também não precisa de SAF. Vem o Atlético Mineiro, que estava numa situação complicadíssima financeira, devendo também quase 2 bilhões, se é que não chegou a 2 bilhões. Os mecenas colocaram dinheiro, aquele trio, né? Rubens Menin, mas não sei quem. Meteram dinheiro no Galo, vai, jorra dinheiro. Eles começaram a perceber que, opa, como é que eu vou conseguir receber essa grana de volta? Vamos transformar em SAF e vamos morder um pedaço da fatia dessa SAF, dessa empresa. Os caras foram lá, criaram SAF e eles se tornaram dono da SAF. Ou seja, eles estão se pagando. Ok? Então não foi mecenas. Se eles já não estão pagando a si próprios, eles vão pagar em algum momento.
Então você tem Flamengo, bilionário. Você tem Palmeiras, muito bem financeiramente. Você tem o Atlético Mineiro, que tem um trio de bilionários lá injetando dinheiro. E a SAF, apesar da torcida do Atlético estar extremamente insatisfeita. O Atlético Mineiro foi amassado, triturado, destruído pelo Flamengo hoje no Maracanã no primeiro tempo. O jogo terminou 0-0. Flamengo misto, os caras devem estar com teor alcoólico até hoje da festa que eles fizeram na segunda-feira pelo título da Copa do Brasil e massacraram o Atlético Mineiro no primeiro tempo. O jogo terminou 0-0, Davi Luiz perdeu o pênalti, 0-0 para quem quer saber, hoje fechou a 33ª rodada. Mas o Atlético muito mal, jogou completo, todo mundo. Se jogar assim contra o Botafogo é 3-0 o Botafogo no primeiro tempo. Só para abrir um parênteses, fechar o parênteses. Tá? Então você tem um Atlético Mineiro forte. E agora você tem o Botafogo também, com o John Textor querendo ganhar um título grande, depois do que ele alega que a CBF fez com ele ano passado. Isso tudo é para explicar para vocês o porquê que eu mudei de ideia. O porquê que eu não queria SAF. Eu achava que não seria legal. Eu achava que o Fluminense tinha como caminhar com as suas próprias pernas. O problema é que com 5 anos da gestão do Mário, a dívida não diminuiu, pô. Ele já falou por várias vezes que já pagou mais de 300 milhões em dívida do Fluminense e a dívida aumentou um pouquinho. Tá em 700 e pouco. Porra, cara. Como é que a gente vai sair dessa situação? O cara fica 5 anos no clube, tá pagando dívida. E a dívida, ao invés de diminuir, ela cresceu. Estabilizou mais ou menos, cresceu um pouquinho, né? Aí ele falou que se não tivesse pago, a dívida já tinha passado de 1 bilhão. Ou seja, tá enxugando gelo. A gente não vai sair do lugar. Com Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro fortes no cenário do futebol brasileiro, se o Fluminense não se tornar uma SAF pesada, como meu amigo Vilela fala, um abraço pro Vilela, se o Fluminense não se tornar uma SAF pesada, a gente não vai mais brigar por títulos. A gente não vai mais brigar por títulos. Nós seremos coadjuvantes no futebol brasileiro. Então, eu não lembro o nome do guerreiro que escreveu aí. É por isso, cara, que eu mudei de ideia. E não tem problema nenhum. Eu não tô aqui pra ter razão. Eu não tô aqui pra ter... Eu falei! Eu avisei! Não tô cagando pra isso, cara. O dia que todo mundo que tá aí do outro lado entender que aqui desse lado tá uma pessoa igual a você que tá aí do outro lado, que eu sou um torcedor igual a você, só que eu tenho uma câmera e um microfone pra falar, mais nada. Eu não sou melhor do que vocês em absolutamente nada. Nós somos todos iguais. Somos todos torcedores apaixonados que amamos o Fluminense. Só isso, mais nada. Então eu vou errar. Eu vou ter uma opinião sobre determinada coisa. E vocês vão me ensinar. Vão me ensinar mesmo. Pô, Dezão, olha aqui, cara. Né? Olha aqui. Porra, dá uma olhada nessa parada aqui. Aprende isso aqui. Já olhou por esse ângulo? Porra, não tinha visto por esse lado não, mano. Eu vou citar o nome, porque é um parceiro querido, não sei se ele tá assistindo a live aqui. O pau quebrou no grupo hoje. Eu e meu amigo Diego Bolzan. Não sei se vocês vão lembrar quem é o Diego Bolzan. É aquele que manda áudio falando rapidão. André! Porque ele quer falar o máximo de coisas possíveis em 30 segundos. Lembra que eu sempre brinco? Eu falo assim, ó, não tá em velocidade avançada o áudio do Diegão, não. É porque ele fala rápido mesmo. Algumas pessoas vão se ligar aí. Olha aqui o Danilo, ó. Eu tive até que intervir. O pau quebrou, irmão. O pau quebrou. Mas sem xingamento, sem ofensa... É opinião. Ele dando a opinião dele, e aí eu critiquei ele, aí ele veio pesado pra cima de mim, me criticou também, e aí a gente foi... Vamos lá, cara, vamos conversar, vamos se entender essa porra. Vamos lá, o Fluminense foi vendido por 1,5 bilhão. Eu tenho certeza que vai ter gente achando que no dia seguinte a gente vai tirar o Luiz Henrique do Botafogo. Que a gente vai lá na China contratar o Roger Guedes por 150 milhões de reais. Que a gente vai trazer o André de volta. Sei lá, mano. Tô falando coisas aqui aleatórias. Falei o valor aqui aleatório de 1,5 bilhão também. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Eu vou chegar nessa parte. Quanto vale o Fluminense? Daqui a pouco eu vou chegar lá. Tá? E não é assim que vai funcionar. Quando eu colocar a matéria do GE aqui na tela, vocês vão ver em que SAF o Mário se inspira.
no que ele acha que é o modelo ideal para o Fluminense. E que modelo ideal é esse? Vocês vão ver, tá na matéria do GE. Quem leu a matéria do GE sabe do que eu tô falando. Quem não leu, eu vou ler aqui. Tá? Então, pessoal, a gente tem que entender, repito, é a sobrevivência, é o futuro, é a eternidade do Fluminense Futebol Clube que está em jogo. Porque, ao contrário de um clube associativo que não morre, não quebra, não vai à falência, né? O Fluminense pode cair para 30ª divisão, mas a sede das Laranjeiras, o clube não vai morrer nunca, vai ficar aí, vai ficando. Você vê aí como é que tá a América. A América já foi um time grande no Brasil. Bangu é vice-campeão brasileiro. A galera mais nova não faz ideia do que era o futebol no passado. Guarani já foi campeão brasileiro. Guarani que infelizmente ontem caiu para a Série C. Guarani rebaixado para a Série C. Eu falo infelizmente porque tem união entre as torcidas, tem uma amizade, um respeito muito grande. O Guarani já foi campeão brasileiro. O futebol mudou. A partir do momento que você vira SAF, o clube pode ir à falência. Falir. Fechar as portas. Acabou. Então, assim, eu acho que todo tricolor vivo que fale e escreva tem que dar a sua opinião. É o futuro, é a vida do Fluminense que está em jogo. Parece às vezes que é brincadeira. Ah, vende logo, faz de qualquer jeito. Não é. Se o Mário errar, finish here, fatality. Acabou. Vocês estão entendendo a responsabilidade que o Mário tem? Se ele errar, se ele vender o Fluminense para uma espécie de 777 da vida, fatality. Era uma vez o Fluminense Futebol Clube. Então, cara, todos os dias aqui a gente vai debater, a gente vai conversar. Se eu tiver alguma novidade, eu vou trazer para vocês. Mas o assunto não é tão simples quanto parece. Ele precisa ser debatido, ele precisa ser tratado com profundidade por todos nós. Todos. Sabe o que é todos? Todos. Todo mundo. Todos os influenciadores, todos os jornalistas, a oposição do Fluminense tem que se manifestar, tem que falar, tem que colocar qual é o ponto de vista dela. A situação tem que falar, os conselheiros têm que falar, a torcida tem que se manifestar. A torcida, nós. Eu quero um Fluminense vivo para os meus netos, para os meus bisnetos. É isso que eu quero. Eu quero que o Fluminense continue existindo pelos próximos 100 anos. Eu não quero que algo seja feito em 2024, 2025, que daqui a 10 anos... Vai, como consequência, vai ser o fim do Fluminense. Então, rapaziada, eu tô muito preocupado. De verdade. E eu deixo o canal aqui aberto para esse debate, para essa conversa. Tá bom? Então, os próximos dias, próximas semanas, próximos meses, a gente vai estar sempre debatendo, vou abrir espaço para vocês. Nação, os tricolores estão preocupados, né? E é uma coisa que eu sempre venho batendo na mesma tecla, né? Eu vejo muito torcedor dizendo, não, mas... Um exemplo, vou dar aqui de um clube, Corinthians. Mas se o Corinthians não tiver mais dinheiro, não puder pagar as contas, se transforma em SAF. O pensamento da maioria dos corintianos é essa, né? Mas, é como o André aí falou, né? Primeiro, você vai querer comprar uma empresa quebrada, investir seu dinheiro numa empresa e é difícil de reerguer ela. Primeiro que é difícil você encontrar alguém que queira fazer algo correto, né? Segundo, por exemplo, esses caras que compraram o Vasco aí, eles tomam a atitude de seguir o Vasco ia quebrar. Ia abrir falência. Ia acabar. A única desvantagem de se transformar em SAF é de pegar um grupo não capacitado de gerir o time e o time acabar. Fechar as portas. Isso aí é uma coisa que o André falou que é certa, né, pessoal? Eu vejo muita gente dizer, não, mas se vender para pessoas certas. Primeiro, quando um clube se transforma em SAF, qual é o principal objetivo?
Vamos ver se os torcedores sabem. Quando um clube se transforma em SAF, numa empresa, qual é o principal objetivo do clube? Você sabe qual é? Garanto que muitos aqui responderam, é ser campeão. Ser campeão é um dos objetivos. Ser campeão é um dos objetivos, né? O principal objetivo do clube é ganhar dinheiro. Por quê? Porque é uma empresa. Eles querem, por exemplo, eles querem investir em um ano. Vou dar um exemplo aqui, né? Eles querem investir 1 bilhão e tirar 2 bilhões. Claro que ganhando o título, isso pode ajudar, né? Mas é em venda de jogadores, em transações. É justamente nisso aí, pessoal. Aí você investe 1 bilhão num ano. O clube não... Por exemplo, o Botafogo. Vamos ser bem claro, né? O Botafogo tá com um problema aí, né? O Lyon, que é seu irmão lá na França, tá com problema. Lá tem um fair play financeiro. A situação não tá boa. Investiu muito e não tem retorno. É a mesma coisa que do Botafogo do Brasil, né? Aí imaginou, o Botafogo investiu 500 milhões aí, né? Poucos jogadores, né? E se não ganhar nada? Se não ganhar nada, se não tiver o retorno, né? O faturamento do Botafogo é 300 milhões. Então vai ter que vender jogador, vai ter que ganhar títulos. E se não ganhar? Você acha que o cara vai investir só para dizer que está investindo? Ele vai jogar seu dinheiro fora? E ele deixou bem claro aí, né? Deixou bem claro. O principal objetivo, meu objetivo, é tirar o meu dinheiro. Quero saber se daqui a 10 anos, um exemplo que eu vou dar aqui. Ele investiu 1 bilhão. Ele ganhou 2. Se ele achar que não vale mais a pena, é risco colocar esse dinheiro em jogo, ele deixa acabar o time, pessoal. E aí, tem alguma lei, tem algum artigo lá que é obrigado ele investir? Até tem. Mas os valores são muito abaixo, né? E talvez tenha alguns artigos lá, né, que tem que ter retorno, né? Não é porque você comprou o clube, se não tiver retorno, você vai investir? Complicado, pessoal. A questão de SAF no Brasil é complicado, né? Como o André falou aí também, o Flamengo. Sei que muitos vão dizer, não, mas o Flamengo é bilionário, o Flamengo tem a maior torcida. Claro. Eu vou citar o Corinthians de novo. Por que é que o Flamengo hoje está nesse patamar que está? Porque há 10 anos atrás, Bandeira de Melo, quando ele chegou, ele não prometeu trazer um dos melhores jogadores do Brasil, investiu em jogadores do salário mais caro do Brasil, não. Pé no chão, o jogador ele disse que foi bem claro, acabou o dinheiro, vamos seguir com o que a gente tem. A torcida comprou, foi ano de sofrimento, sempre lutando ali pela zona de rebaixamento, mas pagou sua dívida. Aí sim, né? Começou a beber água limpa, né? Mas não, o Corinthians chega. O Corinthians chega, principalmente o presidente do Corinthians, né? Todo mundo pensa que ele vem com o objetivo de transformar o Corinthians num clube gigante, né? De novo. Não, agora ele vai reestruturar. O que é a primeira coisa que ele chega? Promete Gabigol. Não traz Gabigol, traz 7 jogadores aí, salário altíssimo. Trouxe Depay com o salário mais alto do futebol brasileiro. Você acha que vai funcionar desse jeito, pessoal? Longe disso, né? Não vai funcionar. Ou segue os parâmetros de Flamengo, né? Às vezes o time não quer aceitar, né? Quer ficar para trás. Como os diretores do Corinthians chegou aí e disse que a farra do Flamengo acabou, né? E a partir de agora o Corinthians é brigado de igual para igual, né? E a gente até viu nesse ano como foi. E o Corinthians é um clube desse aí. Dificilmente, depois que tiver quebrado, vai aparecer uma SAF aí para comprar. Vai ser difícil. E se comprar, faz medo, né? É como o André falou, né? Ninguém sabe como é que esses caras, com qual pensamento eles vão vir, né? Pode abrir a porta hoje, daqui a 3, 4 dias fechar, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo. Até a próxima.